Fala pessoal, centro de usinagem, 3 eixos, estamos avançando nossos estudos, né? Então vamos hoje para mais uma aula, então conteúdos, com certeza exercícios para nós estarmos fixando o que estamos aprendendo. Estamos evoluindo, cada dia, cada aula, estamos avançando cada degrau por dia, tá bom? Então vamos hoje prestar bastante atenção, que com certeza será uma aula bem importante na busca desse conhecimento. Tá bom, pessoal? Então vamos estudar. Bom, pessoal, então, após a nossa fala inicial, né, vamos dar sequência aos nossos estudos. Estamos indo para o número 18, estamos avançando, né, ao nosso curso. Então, nós vamos dar sequência ao tema interpolação helicoidal, e hoje nós vamos estar unindo as duas aulas, a aula de número 16 e a aula de número 17. Na aula de número 16, nós falamos sobre interpolação helicoidal, porém central, no centro massa, ali no x0, y0. Na aula de número 17, nós falamos sobre interpolação helicoidal, porém deslocadas, tá? Onde nós usávamos a técnica de subprograma, tá bom? E hoje nós iremos utilizar as duas técnicas junto. E após fazer um exercício exemplo, depois vamos dar um exercício para vocês estarem executando, e depois nós vamos estar mostrando alguns exemplos de aplicação da interpolação helicoidal. Tá bom? Então, exercício de fixação utilizando as duas técnicas, a central e a deslocada, e depois nós vamos estar mostrando alguns exemplos de aplicação da interpolação helicoidal. Tá bom? Então, vamos para o primeiro projeto do dia, onde nós temos uma placa aqui, ó, onde nós temos 4 diâmetros, seriam 4 colunas, né? E um diâmetro central ali, ó. Tá bom? Então, vamos usar as duas técnicas. Para os 4 diâmetros de 52 ali, nós vamos utilizar a ferramenta de número 6 e vamos utilizar um cabeçote de diâmetro de 20, raio de 0,8. E para o diâmetro central ali, o diâmetro de 80, nós vamos utilizar a ferramenta número 2 e vamos utilizar o cabeçote de 32 e raio de 2. A profundidade da nossa placa é de 80 milímetros, tá bom? E vamos usar um AP por passada, cada volta que a nossa ferramenta der, de 5 décimos, tá bom? Então, lá na voltas, no P, nós devemos colocar de 160, tá bom? Vamos ver como é que fica? Então, nós temos o nosso primeiro projeto do dia aqui, onde nós vamos estar utilizando, então, as duas técnicas. Vamos, primeiramente, ao nosso cabeçalho, está ali onde vai o mouse, G54, que é o 0 peça, G90, coordenada absoluta, G80, cancela ciclo fixo, G40, cancela a compensação do raio da ferramenta, G21, nós vamos trabalhar com milímetro, e o G17 é o plano de trabalho Y e o X. O M6 autoriza a troca da ferramenta e T6 é a ferramenta que está sendo chamada com o cabeçote de 20 e o raio do ponto 8. O S é o RPM, a quanto que irá girar o nosso spindle, e o M3 é qual sentido que irá girar o spindle, no caso, no sentido horário. E já em movimento rápido, G0, vamos posicionar em cima, onde está indo o cursor ali, ó, em G0, X250, Y200. Estamos aqui, ó, bem em cima do nosso primeiro furo. E vamos fazer o movimento de compensação da altura da ferramenta, através do código G43. Vamos à altura de 10 milímetros da peça, Z10, e o H6 é a compensação da altura, é o corretor da compensação da altura da nossa ferramenta, o H6. E vamos ligar a refrigeração através do código M8. Após feito esse movimento, agora nós já vamos chamar o subprograma na linha 100, H100, L1. Então, já largamos o cursor ali, ó, na linha de número 100. Após o cursor estar aqui, vamos encostar a ferramenta na face da peça, G90, G1, Z0, F1000. Então, estamos com a nossa ferramenta encostada na face da peça.
Porém, agora nós devemos fazer um movimento para encostar a borda da ferramenta com a borda do diâmetro, para coincidir ali. Ó. Então, G91, coordenada incremental, né? É a partir daquele ponto ali, nós vamos andar 26 milímetros. Vamos fazer a compensação do raio da ferramenta, G41, X26, Y0, D6 é o corretor do raio da ferramenta, tá ali, ó, o D6. Então, encostamos a ferramenta na borda, a borda da ferramenta com a borda do diâmetro de 52. Feito este movimento de compensação do raio da ferramenta, agora vamos fazer, propriamente dito, que é o movimento da interpolação helicoidal, a deslocada. G91, G3, sentido anti-horário. Aonde que nós queremos que a nossa ferramenta pare? Eu quero que ela pare exatamente no mesmo ponto, ela se encontra aqui, ó, no X26, porém, movimento incremental, G91, porém, a 80 milímetros de altura. Então, G3, X0, Y0, Z menos 80. E essa interpolação helicoidal irá respeitar um centro do raio. E esse centro do raio está deslocado para a esquerda 26 milímetros em X. Então, está representado ali pelo código I26 e J0. Ou simplesmente vamos substituir o I e o J por R26. O P160 quer dizer que nós vamos tirar 5 décimos por passada para poder alcançar a medida em Z de 80 milímetros. E um avanço de 1000. Após ter feito essas 160 voltas, lembrando que a última volta ela fica incompleta, olha o exemplo da última passada, ela fica incompleta para poder arrematar o fundo, caso nós estejamos fazendo um movimento onde ela não seja um furo passante, que ela precise de uma base, de um fundo, nós precisamos estar arrematando esse fundo. Só simplesmente repete o endereço anterior, aqui, ó, G91, G3, X0, Y0 e menos 26, J0. Simplesmente não colocando nem Z e nem o P. Tá bom? Após feito esse movimento de arremate, nós vamos estar voltando para o centro da nossa cavidade, do nosso diâmetro ali. Então, G91, G40, movimento de descompensação do raio da ferramenta, G1, X, menos 26, Y0. Lembrando, pessoal, esse X menos 26 não é mais ou menos na altura que eu estou mouse. É movimento incremental, é do ponto onde nós nos encontrávamos ali. Então, ela veio para o centro da cavidade. Após ter vindo para o centro da cavidade, nós vamos erguer a nossa ferramenta em movimento absoluto, G90, G0, Z10. E finalizamos aquela parte ali, o subprograma com M99. Feito isso, nós vamos deslocar para os demais 3 furos ali, ó, G0, X250, Y menos 200. Vamos chamar o subprograma M98 H100L1, e ele novamente irá retornar para cá, irá executar o subprograma. Após a execução do subprograma L1, uma vez, ela retorna para o leitor do programa principal, desloca para o próximo endereço, G0, X250, X menos 250, Y menos 200, no caso aqui, ó, chama o subprograma, volta para executar o subprograma. Após a execução do subprograma, o leitor volta para o programa principal, G0, X200, menos 250, Y200, está posicionando aqui no quarto furo, e assim sucessivamente. Após a execução dos 4 furos de diâmetro de 52, nós vamos subir a nossa ferramenta para G0, X200, e vamos G0, Z, 100, M9, melhor dizendo. Estamos confundindo o deslocamento do lado do torno CNC. Então, G0, Z, 100, M9.
Após ter feito os 4 diâmetros, que seriam as colunas, as colunetas aqui, nós vamos agora chamar a ferramenta número 2. Nós vamos agora fazer um trabalho central ali, ó, tá bom? Então, chamamos a ferramenta número 2, ligamos o RPM, vamos vir para o centro, G0, X0, Y0, vamos fazer o movimento de compensação da altura da ferramenta, G43, Z10, H2. Vamos agora ficar a 5 décimos da nossa face ali, ó, G1, Z5, UF, e ligamos a refrigeração. Após ter feito e ter encostado a nossa ferramenta, vamos fazer um movimento de compensação do raio da ferramenta. G1, G41, X40, Y0, T2. Então, está representado ali por aquele ponto verde ali, a nossa ferramenta de diâmetro de 32. Então, borda da ferramenta coincidindo com a borda do diâmetro de 80. Feito esse movimento de compensação, vamos fazer o movimento de interpolação helicoidal central. G3, X40, Y0, Z menos 80 e menos 40, J0. Ou simplesmente substituímos por R40. P60, 160 voltas e o F de 1000. Após ter feito esse movimento, lembrando que nós temos que fazer um movimento de arremate. G3, X40, Y0, J e menos 40, J0, melhor dizendo. Após ter feito esse movimento de arremate, devemos agora fazer um movimento de descompensação do raio da ferramenta. Vamos vir para o centro da cavidade, para o centro do diâmetro de 80. G1, G40, X0, Y0. Agora sim, vamos subir a nossa ferramenta em movimento rápido, X0, Z100, M9 e finalizando com M30. Então, pessoal, nessas duas ferramentas aqui, nós utilizamos as duas técnicas. Interpolação helicoidal deslocada com a primeira ferramenta, a ferramenta número 6 ali, onde nós fizemos os 4 diâmetros de 52. E com a ferramenta de número 2, nós utilizamos a técnica de fazer a interpolação helicoidal, porém a central, que é a mais simples. Certo, pessoal? Vamos ver como é que ficou o entendimento? Vamos fazer um exercício de fixação? Vamos fazer esse exercício aqui, onde nós vamos utilizar a mesma técnica anterior, uma placa bem parecida, porém os endereços e diâmetros diferentes, porém, basicamente, com o mesmo grau de dificuldade do exercício exemplo. Porém, nós vamos, para o diâmetro de 32, nós vamos estar utilizando a ferramenta de número 5 e o cabeçote de 20, raio, 0,8. E para o diâmetro central, o diâmetro de 50 ali, ó, nós vamos estar utilizando a ferramenta número 4, a posição número 4, porém um cabeçote de 25, raio de 4. A profundidade da nossa placa tem 50 milímetros e vamos usar um AP de 5 décimos. Então, lá no P, vamos colocar P100, para dar 100 voltas. Tá bom, pessoal? Então, agora, baseado nessas informações ali, você irá pausar o seu vídeo agora para pôr em prática o que nós aprendemos e, em sequência, nós retornaremos para ver o entendimento. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês em sequência. Então, tá, pessoal. Voltando, então, para a nossa revisão do nosso primeiro exercício. Será o exercício hoje, nós faremos um exercício. Vamos lá. Então, temos o nosso cabeçalho, né? Já foi revisado hoje, o nosso cabeçalho. Chamamos a ferramenta número 5, o nosso RPM. Posicionamos em cima do primeiro furo lá, ó, X200, Y150. Fizemos o movimento de compensação da altura da ferramenta. Chamamos o subprograma M98 H100 L1. Então, nosso cursor de leitor veio para esse ponto. A linha 100, não necessariamente, pessoal, que a linha precisa ser a nomenclatura N100, pode ser N200, N300, 1000, enfim, um N que não esteja no programa, tá? Então, não é basicamente a linha número 100, vocês podem estar mudando, variando aí. Então, linha número 100,
Fizemos agora o movimento de encostar a ferramenta, G90, G1, Z0, F1000. Vamos agora fazer o movimento de compensação do raio da ferramenta, G91, G1, G41, X16, diâmetro de 32, né? Então, X16, Y0, D5. Encostamos a borda da ferramenta com a borda do diâmetro de 32. E agora vem o movimento propriamente dito, G91, G3, X0, Y0. Por que X0, Y0, professor? Como é um movimento em modo incremental, então nós queremos que a nossa ferramenta pare exatamente aonde ela se encontra, porém o que vai definir é o Z, Z menos 50. Então, eu quero que ela, após ter feito o movimento de compensação de X16, eu quero que ela pare exatamente nesse ponto, porém a 50 milímetros abaixo do plano aonde ela se encontra. Respeitando o raio de 16. E aonde se encontra esse raio? Se encontra para a esquerda a 16 milímetros, representado ali pelo código I-16, e alinhado no eixo Y, J0, ou simplesmente raio de 16. O P100, nós vamos respeitar um AP de 5 décimos. AP é quanto que nós vamos tirar por passada quando fizer o movimento helicoidal. E F é o avanço 1000. Após ter feito esse movimento de interpolação helicoidal a deslocada ali, nós vamos ter que fazer o movimento de arremate. G91, G3, X0, Y0 e menos 16, J0, ou simplesmente R16. Após esse movimento, vamos ter que deslocar, fazer um movimento de descompensação do raio da ferramenta. G91, G40, G1, X menos 16, Y0. E agora, em movimento absoluto, cuidado, pessoal, não pode esquecer de colocar G90, G0, Z10. Se você colocar apenas G0, Z10 e fizer o movimento de ir para o outro endereço, a ferramenta está lá, ó, a menos 50. Ela simplesmente aqui, ó, ela vai vir a menos 40 e vai dar uma pegada legal na nossa peça ali. Tá bom? Vamos, então, agora ir para... Claro, depois de ter feito esse movimento aqui, ó, tem os outros 3 endereços ali, como vocês já viram lá, né? Não precisa estar sendo redundante aqui. Ela irá fazer os movimentos, volta para o próximo endereço, retorna, executa o movimento helicoidal, sobe, vai para o próximo endereço, executa e sobe. Está bem claro, está bem esclarecido ali nos nossos exemplos. Agora nós vamos pegar o exemplo da interpolação helicoidal à central. Vamos chamar a ferramenta número 4, vamos ligar o RPM DS 1200, sentido de corte M3, G0, X0, Y0. Então, estamos com a nossa ferramenta no centro ali, ó. E G43, Z10, H4. Fizemos o movimento de compensação da altura da ferramenta. Vamos encostar, quase que encostar, a 5 décimos, para nós poder fazer um movimento em rampa ali, ó. Então, G1, Z, 5 décimos, o avanço e ligamos a refrigeração. G1, agora vamos fazer o movimento de compensação do raio da ferramenta. G1, G41, X25, Y0, D4. D é a compensação do corretor do raio da ferramenta. E agora vamos fazer o movimento da interpolação helicoidal central. G3, X25, Y0, Z, menos 50 e menos 25, J0, ou vou substituir por R25. P100, F1000. G43 é o movimento de arremate. G3, X25, Y0 e menos 25, J0. Então, fizemos o movimento de arremate no fundo do nosso furo. No nosso caso aqui, ó, nós estamos fazendo placas passantes, que não necessariamente precisaria aquele movimento de arremate ali. Mas como nós vamos ter, basicamente, nós temos em nossas máquinas programas coringas já pronto, então é interessante que já deixar posto aquela linha ali
de arremate. Após essa linha de arremate, vamos fazer o movimento de descompensação do raio da ferramenta. G1, G40, X0, Y0. E agora sim, em movimento rápido, vamos subir a nossa ferramenta para uma posição de segurança. G0, Z100, M9 e finalizamos com M30. Tá bom, pessoal? Então, esse exemplo aqui, ó, no exercício exemplo e no exercício de fixação aqui, nós usamos as duas técnicas de interpolação helicoidal, tanto a central quanto a deslocada. Em sequência, agora, nós vamos estar vendo aonde nós vamos aplicar a interpolação helicoidal. Vamos pegar, por exemplo, esse molde plástico, aquele termoplástico. E aqui nesse molde, pessoal, a infinidade de possibilidades de nós utilizarmos a interpolação helicoidal. Temos esse exemplo central aqui, ó, que agora mais nas vistas explodidas, nós vamos estar vendo. Nós temos aqui, ó, exemplos de interpolação helicoidal central e nós temos os exemplos de interpolação helicoidal deslocada para fazer as colunas do nosso molde. Vamos ver aqui a visão explodida. Aqui, pessoal, há inúmeras possibilidades de nós estarmos utilizando a técnica de interpolação helicoidal. Olhem aqui as centrais, onde eu vou passar o mouse aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo. Ali nós temos outro exemplo. Novo o exemplo aqui abaixo lá, ó, na outra placa. Enfim, olha na última placa, na placa base inferior, na PBI lá, ó. Olha aquele exemplo lá. Então, a placa base na inferior e na placa base superior. São exemplos nesse central aqui, onde nós colocamos o anel centrador ali, ó, onde nós podemos estar utilizando a interpolação helicoidal central. Também nós vamos estar vendo aqui, ó, a infinidade de possibilidades de nós estarmos utilizando a interpolação helicoidal deslocadas. Essa técnica, aí sim, é inúmeras vezes muito útil para nós estar utilizando. Olha aqui, nós temos essas colunas mais de fora, temos esses diâmetros aqui mais ao centro. Se nós colocar essa placa, no outro sentido aqui, ó, nós temos esses exemplos aqui, temos aqueles 4 diâmetros ali para estar aplicando a interpolação helicoidal, temos aquelas aquelas 2 placas menores, temos aqueles 2 calços aqui, enfim, vocês vão ver que a aplicação da interpolação helicoidal, tanto a central como a deslocada, é muito aplicada na indústria de fazermos moldes, tanto molde plástico, quanto para fazermos aquelas ferramentas de estampas. Tá bom? Aqui nós temos agora um projeto, tá mais simples aqui, onde nós podemos estar vendo aonde nós podemos estar utilizando a interpolação helicoidal. Por exemplo, aqui, pessoal, onde eu estou passando o mouse, possivelmente aqui vocês irão furar com uma broca, porém aquela cabeça ali, ó, não é uma cabeça aqui. Então nós iremos furar e aqui essa cabeça aqui, ó, irá ser interpolada, que é essa vista aqui, ó. Então esse detalhe aqui é aqui, ó, onde está passando o corte aqui, ó, onde passou o corte ali, ó. Então nós temos aquela cabeça de parafuso ali, do M12. Então, essa cabeça aqui, nós iremos respeitar a medida do desenho. Então, não precisa fazer ela passante, como nós fizemos lá, naqueles exemplos lá. Então, se lá essa cabeça está definindo 15 milímetros, então você irá colocar Z menos 15, irá arrematar o fundo. Veja quão é importante agora nós estarmos utilizando aquela linha de arremate. Outros exemplos aqui, ó, é aquelas 4 colunas ali, ó. Primeiramente, normalmente nós vamos fazer um pré-furo, utilizando os ciclos de furação. Depois vamos fazer um desbaste, utilizando a técnica de interpolação helicoidal,
e vamos estar terminando para dar o arremate a essas colunas aqui, utilizando a técnica lá, onde nós aprendemos a utilizar a nossa barra de mandrilar, certo? Então, só nesses exemplos aqui, ó, só onde eu estou passando aqui. Primeiramente, nós vamos fazer um pré-furo para estar aliviando esses diâmetros. Após estar feito com a broca feito um alívio, nós vamos vir com um cabeçote, por exemplo, um cabeçote de diâmetro de 22, vamos estar utilizando a técnica de interpolação helicoidal deslocada, vamos fazer esses diâmetros aqui e deixando uns 5 décimos, por exemplo, para que quando venha a barra de mandrilar, nós possamos estar dando um acabamento H7 a essas colunas. No caso aqui, vamos estar utilizando a técnica de interpolação helicoidal, porém passante. E aqui nessas cabeças aqui, nós vamos estar utilizando a interpolação helicoidal, porém respeitando aqui a altura da cabeça do parafuso. Tá bom, pessoal? Aqui foi um pequeno exemplo aonde que nós possamos estar utilizando todas as técnicas que nós aprendemos hoje. Hoje e nas demais aulas, né? Aqui nós falamos hoje sobre ciclos de furação, ciclos de mandrilamento, interpolação helicoidal central e interpolação helicoidal deslocada. E na interpolação helicoidal deslocada, nós falamos de 2 exemplos. Nas colunas aqui você utiliza o passante e na cabeça do parafuso aqui você irá respeitar o Z, a qual o projeto está determinando qual a altura dessa cabeça. Tá bom, pessoal? Então, a aula de número 18 era basicamente isso aqui. Ficou bem produtiva a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, volte, refaça os exercícios e se persistir as dúvidas, você sabe, entre em contato conosco que nós prontamente iremos estar sanando as dúvidas. Tá bom, pessoal? A aula do número 18 por hora era isso e aguardo a vocês nas próximas aulas. Até mais, até logo!